A verdade está mais perto do que parece, mas para percebê-la, você deve olhar não com os olhos, mas com a mente. O cosmos está silencioso, mas nesse silêncio reside uma mensagem oculta, tente ouvi-la. Há perguntas que a ciência ainda não responde, vamos procurar onde as fórmulas terminam. Olá, amigos! Às vezes, uma pessoa olha para o céu noturno e sente algo muito antigo, como se as estrelas estivessem olhando de volta. Como se lá, além da escuridão silenciosa, estivesse uma lembrança de quem éramos antes do nascimento. Respostas que nossa alma lembra, mas nossas mentes esqueceram. Criamos telescópios, medimos as distâncias entre as galáxias, contamos o nascimento da luz. Mas quanto mais fundo mergulhamos no universo, mais entendemos. Estamos apenas no limiar de um vasto mistério. Por que a realidade existe? Por que ela é estruturada dessa forma? E por que, apesar de bilhões de estrelas, nos sentimos tão sozinhos? Hoje vamos explorar o que a ciência não consegue explicar. Mistérios que fazem você questionar seu lugar no universo. Perguntas que abrem aquela porta silenciosa dentro de você, para a percepção do infinito. Antes de continuarmos, curta e inscreva-se no canal. Aqui, exploramos segredos que geralmente são sussurrados. Vamos mais fundo, onde as palavras terminam e o cosmos dentro de nós começa. Fique até o final, talvez um dos mistérios que você ouvirá hoje mude sua percepção do mundo para sempre. 20 mistérios inexplicáveis do universo. Por que o universo existe? Podemos descrever as leis matemáticas. Podemos rastrear como o universo se expandiu em frações de segundo após o Big Bang. Podemos medir a temperatura da radiação cósmica difunda em micro-ondas. Mas não sabemos o mais importante. Por que a explosão aconteceu? Antes do Big Bang, não havia nada, nem espaço, nem tempo, nem matéria. Então, o que acendeu a faísca? E por que esse nada de repente se tornou tudo? Físicos sugerem que flutuações no vácuo quântico podem ter criado a faísca. Filósofos antigos falavam de uma causa primeira, uma força que transcende o tempo. Místicos afirmam que o universo é uma manifestação da consciência, um ato de autoconhecimento da grande mente. E o mais surpreendente é que as três versões não são mutuamente exclusivas. Simplesmente não sabemos por que a realidade escolheu existir em vez de permanecer em silêncio. E enquanto vivermos, seremos uma extensão desse mistério. O próximo mistério é a matéria escura. Todas as estrelas, planetas, átomos e corpos, tudo que vemos, representam apenas 5% do que existe. O restante é invisível, imaterial e incompreensível. Não podemos ver a matéria escura. Ela não brilha, não reflete a luz e não interage com o eletromagnetismo. Mas vemos vestígios dela. Sabemos que ela existe porque, sem ela, as galáxias se desintegrariam como areia. Então, algo mantém o universo em forma. Algo invisível, porém incrivelmente poderoso. Os cientistas comparam a matéria escura à estrutura da realidade. Mas o que é essa base? Não sabemos. Talvez sejam partículas que ainda não conseguimos detectar. Talvez sejam vestígios de um universo antigo que existiu antes do nosso. Ou talvez sejam estruturas de consciência que moldam o espaço. E enquanto olhamos para o espaço, ele nos olha de volta. Em seguida, vem o mistério, a energia escura. Se a matéria escura mantém o universo unido, então a energia escura, ao contrário, o empurra para fora. No século XX, os cientistas descobriram que o universo não está simplesmente se expandindo, está acelerando sua expansão. Isso não pode ser explicado pela física convencional. Algo está empurrando o próprio espaço para os lados, como se alguém estivesse esticando o tecido do mundo por dentro. A energia escura é a força mais poderosa que existe. Mas não conhecemos sua natureza, sua origem, seu propósito. Sabemos apenas uma coisa.
O universo não é estático. Ele está em movimento. E talvez o ponto final desse movimento não seja a morte, mas uma transição para uma nova forma. Existência. O quarto enigma. Por que a velocidade da luz é um limite? A velocidade da luz é absoluta. Nada pode viajar mais rápido, nem naves, nem partículas, nem sinais. Mas por quê? Porque, em um mundo onde tudo está em constante mudança e transformação, existe um limite rígido inscrito na base da realidade. Os cientistas dizem: a luz é a velocidade máxima de transferência de informações. Mas isso explica apenas o como, não o porquê. A velocidade da luz se assemelha a um cadeado de combinação colocado na entrada para dimensões superiores. Podemos nos aproximar, mas jamais o cruzaremos. Os antigos diriam: esta é a fronteira entre o mundo dos seres terrenos e o mundo dos deuses. Será que isso não seria uma lei física, mas uma regra de acesso cósmico? O quinto enigma, o paradoxo de Fermi. Onde estão todas as outras civilizações? Existem bilhões de galáxias. Existem mais estrelas do que grãos de areia na Terra. Existem inúmeros planetas. Se a vida pôde surgir aqui, poderia ter surgido em qualquer lugar. Mas o espaço é silencioso. Não vemos sinais. Não recebemos mensagens. Não encontramos vestígios de civilizações antigas. Este paradoxo destrói tudo que nos é familiar. Existem 3 explicações assustadoras. Estamos realmente sozinhos. O universo é vasto, mas vazio. Somos primitivos demais para sermos notados. Como um peixe no oceano que não percebe um submarino. Aqueles que estão lá se escondem. Não porque têm medo, mas porque estão observando. E se nos sentimos sozinhos, talvez seja simplesmente o silêncio antes da conversa. O próximo mistério são os vazios cósmicos. Existem regiões no universo tão vastas que são difíceis até de imaginar, regiões com centenas de milhões de anos-luz de extensão, onde não há nada. Nem galáxias. Nem estrelas. Nem nuvens de gás. Apenas uma escuridão fria e infinita. Essas regiões são chamadas de vazios cósmicos. Parecem ter sido recortadas da estrutura do universo, como se alguém tivesse removido cuidadosamente parte da realidade. Mas por quê? Alguns cientistas acreditam que seja simplesmente uma consequência da distribuição da matéria após o Big Bang. Outros acreditam que possa ser a marca de forças cósmicas colossais que desconhecemos. E místicos e filósofos dizem: o vazio não é uma ausência. É um portal. É a sombra de algo que ainda não somos capazes de perceber. O sétimo enigma: buracos negros. Buracos negros não são apenas estrelas massivas que se comprimiram. São feridas no tecido do espaço-tempo. Dentro de um buraco negro, as leis da física deixam de se aplicar. O tempo desacelera. O espaço se curva. E o ponto em que toda a matéria colapsa, a singularidade, está além da nossa compreensão. O que existe além do horizonte de eventos? Não sabemos. Nem mesmo a luz consegue retornar de lá para nos dizer. Alguns cientistas especulam que buracos negros podem ser portais para outras partes do universo ou para outros universos. Se isso for verdade, então todo buraco negro é uma porta. Só resta uma pergunta: para onde ela leva? Em seguida, vem o enigma: buracos brancos. Se um buraco negro absorve tudo em seu caminho, então um buraco branco é o seu oposto teórico. Ele ejeta a matéria para fora e não permite a entrada de nada. Imagine uma fonte de luz, energia e matéria que não pode ser alcançada. Isso é um buraco branco. Nunca vimos um assim. Nem mesmo um indício. Mas equações matemáticas mostram que eles devem existir. E aqui está a parte assustadora.
Existe uma teoria de que todo buraco negro em um universo é um buraco branco em outro. Ou seja, a morte de uma estrela aqui poderia ser o nascimento de um mundo lá. E então a pergunta se torna: se algum dia virmos um buraco branco, veremos o nascimento de uma nova realidade? O próximo enigma é o eco cósmico. A radiação cósmica difunda em micro-ondas é o último sussurro do nascimento do universo. Mas é tudo muito suave, muito uniforme. Como se alguém tivesse suavizado os vestígios do caos. Mas quem? O 10º enigma, ajustando as leis da natureza. A gravidade, a carga de um elétron, a massa de um próton, tudo está perfeitamente equilibrado. Altere qualquer parâmetro, mesmo que por uma fração de 1%, e as galáxias não teriam se formado. As estrelas não teriam surgido. A vida não teria existido. Coincidência? Ou obra de alguém? A seguir, o enigma da gravidade. Sabemos como a gravidade funciona. Mas não sabemos o que ela é. Não é apenas uma força, é a geometria do espaço, que se curva de acordo com suas próprias regras invisíveis. O próximo enigma é a antimatéria. De acordo com as leis da física, o mundo deveria ter nascido simétrico. Cada partícula, elétron, próton, nêutron, tem uma sombra correspondente. Antipartícula, antimatéria. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas desaparecem, transformando-se em energia pura. É um equilíbrio perfeito. Simetria perfeita. Mas não há simetria. Após o nascimento do universo, nos primeiros instantes, matéria e antimatéria deveriam ter se aniquilado completamente. Mas, de alguma forma, a matéria venceu. Por que existimos? Por que existem galáxias, planetas, estrelas e pessoas? Por que a realidade não desapareceu? Onde está aquela parte do universo que deveria ser a imagem espelhada da nossa? O 13º enigma, cordas cósmicas. Filamentos gigantes de energia que podem ser mais antigos que o universo. Se forem reais, carregam a memória do momento anterior ao Big Bang. Mas não conseguimos detectá-los. O 14º enigma, por que o espaço é plano? Imagine o universo como uma tela gigantesca. Se fosse curvo, a luz viajaria em arco, as galáxias rolariam umas em direção às outras ou, inversamente, se afastariam muito rapidamente. Mas as observações mostram que o espaço é quase perfeitamente plano, com uma precisão de décimos de 1%. Como se alguém tivesse afinado o universo, como um delicado instrumento musical, onde cada corda é esticada na tensão perfeita. Este é o principal paradoxo. É preciso de uma forma irreal. Preciso demais para ser uma coincidência. O próximo enigma é universos múltiplos. Se cada buraco negro é o útero de um novo mundo, então o nosso mundo é apenas uma onda em um oceano infinito de realidades. E cada um deles poderia ter leis diferentes, vidas diferentes, versões diferentes de nós. O 16º enigma é a origem do tempo. O tempo nos parece natural. Vivemos nele como um peixe na água. Envelhecemos. Perdemos, encontramos, sonhamos, tudo no tempo. Mas faça a pergunta mais simples. O que é o tempo? E a realidade começa a se desfazer, como um tecido esticado demais. Os físicos dizem: o tempo é uma dimensão, assim como o espaço. Mas enquanto o espaço pode ser atravessado, pode-se voltar no tempo, dar voltas, escolher um novo caminho. O tempo só avança. Por quê? O que impulsiona sua flecha? Por que não podemos retornar ao passado? Tocar momentos perdidos. Dizer palavras que não tivemos tempo de dizer. Nos apegar àqueles que partiram? O 17º enigma, emaranhamento quântico. Duas partículas podem ser conectadas instantaneamente, não importa a distância.
Isso significa uma coisa: o espaço não é uma barreira. As fronteiras da realidade são mais tênues do que parecem. O 18º enigma: a vida surgiu muito rapidamente. Assim que a Terra esfriou, a vida irrompeu em chamas. Não gradualmente. Não por acaso. Como se alguém tivesse acionado um mecanismo. O 19º enigma: o mistério da consciência. Podemos medir as funções do cérebro. Mas quem dentro de nós está observando tudo isso? Quem está vivenciando isso? Será que a consciência é uma parte fundamental do universo, como a energia e o espaço? O 20º enigma: o fim do universo. Ele pode congelar, extinguir-se, reduzir-se a um ponto, ou renascer. Cada cenário não é morte, mas transformação. Buscamos mistérios no mundo exterior, mas talvez o universo simplesmente nos reflita. Porque somos poeira estelar que aprendeu a fazer perguntas. E as respostas já estão dentro de nós. As respostas não vêm para aqueles que buscam, mas para aqueles que estão prontos para ouvir. Se você se identificou com este vídeo, apoie-nos. Deixe sua opinião sobre o que ouviu, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Agradecemos desde já!